Uma crise conjugal no seio mais poderoso das altas cúpulas de Brasília. A dona Viviane Barsi de Moraes contradiz o próprio imperador do Brasil, o seu marido, sobre as mensagens a Borcaro. Muito bem, na nota que foi a quinta, agora já tem a sexta, na quinta nota em que Moraes usa a Secretaria de Comunicação do STF como escudo para manifestar-se negando tudo. Nego, né? Nego. Tá com a bandeira da Paraíba, né? Tem escrito lá, nego. Pois é. Quero dizer o seguinte a vocês. Nesta quinta nota, o Dr. Moraes deixou a entender que as mensagens que Moraes, o interlocutor de Borcaro, naquelas mensagens, no dia que Borcaro foi preso em novembro, ele deixa entender que, conforme o material que foi submetido à análise técnica, quem submeteu, Moraes, o material à análise técnica? E como você teve acesso ao material sigiloso, você não é relator deste caso master, o André Mendonça, e o André Mendonça determinou que nem as mais altas autoridades da República teriam acesso. Como é que você conseguiu ter acesso? Já é algo muito grave. Ou teve de forma clandestina, ou não teve acesso, ou o doutor Mendonça é duas caras. Disse que não era para ter e deu um acesso clandestino. Tudo é muito perigoso. Que análise técnica foi esta? Quem fez? Bom, mas parece que de fato ele teve acesso à parte do material que a PF mandou para a CPMI do INSS. Mas o Moraes não se atentou, não podia saber que a Malu Gaspar teve acesso para fazer a sua matéria, a matéria em que ela afirmou que o Moraes e o Borcaro trocaram mensagens ali, à beira da prisão do Borcaro. Ele fez a notinha sem saber, negando, mas sem saber que a Malu Gaspar tinha, na verdade, tido acesso ao material mãe, ao material inteiro e até ao laudo da perícia desse material feito pela PF. E lá está muito claro que o número é dele, segundo a Malu Gaspar, veio após a notinha e disse, reafirmo tudo o que disse. Mas vamos voltar a falar da discórdia conjugal do casal 20 milhões. Vamos falar. Eu ia falar milhões, mas é muito modesto, 20 milhões. Só o contrato dela foi 129 milhões com o Master. 20 milhões é fichinha. É uma casinha, que nem essa que eles compraram em Brasília recentemente, que ela pagou à vista. Vou advogar em Brasília. Em Brasília que é um negócio promissor demais. Muito bem. Aí, o Moraes infere o seguinte, que com base na análise técnica do material que ele não podia ter acesso, chegou-se à conclusão que o interlocutor não é ele. Interessante, porque precisou analisar, ele não sabia então desde sempre que o interlocutor não era ele. Tinha essa passagem jocosa. E que havia outras pessoas na pasta onde se encontrou, na pasta digital onde se encontraram essas mensagens. Entretanto, depois, com mais os dados vindo ao longo do final de semana e peritos também que tiveram acesso a esses materiais, peritos curiosos, né? Peritos dizendo, olha, na verdade, e também informações de fontes da PF dizendo, na verdade, quando se extraem os dados dos celulares, essas pastas, esses arquivos se misturam. É uma coisa, a tecnologia ainda não conseguiu fazer de outra forma. Quando se extrai esse material fica todo embolado. Então, uma coisa que não tinha nada a ver com outra coisa pode ir para uma mesma pasta, etc. Ocorre que e aí foi por isso que Moraes criou a tese de defesa, esta conversa do Borcaro com esse interlocutor estava numa pasta que, dentre outras pessoas, havia lá a Viviane Barsi de Moraes. Provavelmente, então, o Moraes falou, eureka, achei minha salvação. Se minha esposa é advogada desse Borcaro, e eu vejo que tem referências a ela
um arquivo com o nome dela nessa pasta, onde tem esse arquivo da conversa com o Vorcaro, vou dizer que nada mais natural. Quem estava conversando com o Vorcaro foi uma outra pessoa, que eu não posso dizer quem é também, porque está em sigilo. Eu quebrei o sigilo, porque eu não podia ter acesso, mas eu também agora não vou falar quem é que está. Mas ele deixou a entender que seria a Viviane Barsi. Outra coisa que as pessoas estão chamando a atenção é o seguinte: se essa mulher ganhou 129 milhões, ou iria ganhar 129 milhões no contrato, o Vorcaro fala com a esposa, com a noiva, então noiva, de todo mundo. Fala de tudo e não fala da super advogada, porque se eu contrato uma advogada por 109 milhões e eu vou falar com minha noiva só disso, fala, não, eu estou tranquilo, meu Deus, eu tenho um escudo, um baita escudo, a minha advogada de 129 milhões me salvará de tudo e toda hora eu vou estar cobrando-a, eu estarei cobrando-a, tal, e aí, doutora, me salva aí, doutora, vamos lá, justifique seus honorários, doutora. Não é isso? Estranho, porque o Vorcaro não manda uma mensagem em nenhum momento para a sua super advogada de 129. Não é estranho isso? Nenhum momento. Pelo menos, naquilo que se chegou até agora, foram periciados 30% dos celulares do Vorcaro. Dos celulares pessoais, porque todos os celulares envolvidos na situação do Márcio são mais de 100 celulares que foram apreendidos. De um só, foram periciados 30% apenas. Veja. E os outros nada. Mas aí a Viviane Barsi de Moraes disse, epa, para cima de Moá, não. Ela preparou uma notinha e mandou para a Folha de São Paulo, negando que ela tenha conversado qualquer coisa com o Vorcaro naquele dia. E aí temos uma discórdia. Talvez porque no mesmo dia em que ela manda a notinha, o material também que vem vazando, segundo o Lauro Jardim, esse material dá conta que o Moraes frequentava o Cine Trancoso, o perigosíssimo Cine Trancoso, ou seja, a mansão de 300 milhões de reais, onde Vorcaro se divertia com as beldades do leste europeu e vinhos de 100 mil reais, festas extremamente barulhentas que incomodou a vizinhança toda lá dos ricaços, de Trancoso, na Bahia. E dizem que as mais altas autoridades estavam por lá. Tem até dizendo que o P das galáxias da República e do Judiciário também frequentava. Pois é, o Moraes já mandou a notinha, a sexta notinha, dizendo que ele não foi lá não. Mas aqui a esposa está contradizendo o esposo. Esposa de Alexandre de Moraes nega ter recebido mensagens de Vorcaro e contradiz explicação do marido ministro. Conteúdo era enviado pelo dono do Banco Master como imagem de visualização única. O ministro do STF também diz não ter recebido. Então, quem foi? A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, negou ter recebido mensagens do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no dia de sua primeira prisão. Por enquanto da prisão, ela está se referindo à prisão do Vorcaro, não à dela, nas quais falava sobre o processo contra ele. Enviada à Folha nesse domingo, pela assessoria de imprensa da advogada, claro, uma advogada que só um contrato foi 129 milhões, tem que ter uma baita assessoria de imprensa. A afirmação se contrapõe, ela nega. Não foi comigo que ele estava ali naquele dia, horas antes de ser preso, conversando. Não foi comigo. Disse que não foi com ela. Essas mensagens, então, essa afirmação se contrapõe, diz a Folha, se contrapõe. A versão da esposa de Moraes se contrapõe à versão de Moraes. E aí, como resolver? Como resolver? As mensagens estão salvas como imagens em uma pasta. Na maior parte dessas pastas não há outros arquivos nem contatos. Em 3 delas há contatos salvos, mas não existem registros que demonstrem que os prints têm relação com aqueles contatos. No conteúdo extraído do celular, olha aqui, essa aqui é a versão do Moraes, aspas para Moraes, na notinha. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista. Está dizendo, olha, os prints dessas conversas estão vinculados a nomes de outros contatos da lista, não de Moraes, né? E não constam como direcionados ao ministro Moraes, disse o ministro em nota. Vários peritos já vieram e disseram, como eu disse agora há pouco, isso não quer dizer nada, porque quando se extraem, por exemplo, a conversa printada pode ter se misturado tranquilamente com
um contato dentro de uma pasta. Entende isso? Não ajuda Moraes essa versão de que, não era eu. Tanto é que o print da conversa foi encontrado dentro de uma pasta com nomes de outros contatos. Isso não significa nada, segundo os peritos, porque esse print pode ter se misturado com um contato de outra pessoa dentro de uma pasta no momento em que foi extraído. Entende? É a explicação dos peritos. Uma das imagens com a pergunta: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Pergunta de Vorcaro. Está na mesma pasta onde está o contato Vivi de Moraes. E aí foi onde Moraes falou: aqui, encontrei. Vou dizer que foi uma questão que minha mulher advogada dele, eles que se virem. O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, também negou ter recebido as mensagens de Vorcaro no dia de sua prisão. O contato de Rueda estava na pasta em um dos prints. Uma outra está salva na mesma pasta onde aparece o contato do senador Irajá Abreu. Mas Irajá, lá do PSD de Tocantins, filho daquela Cátia Abreu, não tem poder para bloquear nada. O parlamentar negou que tenha recebido a mensagem do dono do Master. A informação que Daniel Vorcaro enviou qualquer mensagem ao senador Irajá é completamente verídica, disse a assessoria do parlamentar, o filho da mamãe. Quem é Irajá Abreu? Filho da Cátia Abreu. O que ele fez no mundo além de ser filho da Cátia Abreu? Nada, filho da Cátia Abreu. E se tornou senador. Alguma diferença nesse país desde a época da colônia? Não. Quer dizer, negativa, só piorou, né? Além disso, 3 técnicos e peritos criminais ouvidos pela Folha de São Paulo contradisseram a explicação apresentada por Moraes. Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, a forma como os arquivos aparecem organizados após a extração de dados de um celular não permite concluir automaticamente quem seria o destinatário de uma mensagem. Entendeu? Não é porque está com Viviane, não é porque é o print da conversa que Vorcaro teve com o interlocutor, esse print está na mesma pasta que apareceu o contato da doutora Viviane, não quer dizer, como quer inferir o doutor Moraes, não quer dizer que o Vorcaro mantinha contato naquele momento com a Viviane. São 7 mensagens ao todo que foram enviadas no dia 17 de novembro de 2025. Para evitar monitoramento, os textos eram escritos no bloco de notas do celular deles aí. E um print da tela era enviado como mensagem de visualização única. Assim não aparecem em quebras de sigilo telemático. Mas já se sabe. E esse é o desespero agora. É isso que fará cadeiras ficarem vagas. Já se sabe que a PF vai conseguir levantar ainda assim o conteúdo de quem apagou a mensagem única. Sua esposa, Viviane, tinha um contrato com o Master, segundo informações divulgadas. Nós já sabemos desse contrato e tal. O que interessa é o seguinte, pessoal. A Folha de São Paulo dá como a conversa tem ocorrido com Moraes, Vorcaro e Moraes. Olha aqui, 2 vezes Vorcaro cobra atualizações de Moraes, sem especificar qual assunto se refere. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? A Viviane disse que não é dela, que ela não conversou com o Vorcaro naquele dia. Aí vocês estão ouvindo que volta e meia, no rodapé das matérias, tem aparecido a seguinte mensagem. Investigadores da PF afirmam que, no momento, os diálogos analisados não são razão para investigar ou incluir o ministro em relatório de apuração. É claro que a Polícia Federal, dado o tamanho do poderio que estranhamente o Moraes conseguiu nesses anos, é claro que a Polícia Federal não vai dizer que está investigando o ministro, mas está. Dê seu like, inscreva-se. Confira sua inscrição agora aí, compartilhe, comente. Se aparecer o botão hypar, clique para esse vídeo alcançar mais pessoas.